Olá pessoal, vamos começar aqui uma aulazinha de história, para o sétimo ano, dando continuidade aqui no assunto que a gente já tinha falado sobre ele, que é a parte do absolutismo e o mercantilismo na Europa. Hoje especificamente a gente vai falar aqui um pouco sobre o mercantilismo. O mercantilismo foi um sistema, um sistema de mercado, de financeiro, que funcionou no início da Idade Moderna, final da Idade Média, início da Idade Moderna, por um bom tempo. E, e ele foi, a gente pode dizer que ele foi o precursor, vamos dizer, aquele que fundamentalizou o capitalismo de hoje, o sistema capitalista de hoje. E o mercantilismo, gente, ele tinha algumas características. Uma característica do mercantilismo é o metalismo. O que é o metalismo? Era uma qualidade que os governos dos estados nacionais, os reis da Idade Moderna, eles tinham em tentar acumular riquezas, tentar acumular metais preciosos. No caso, o ouro e a prata, que eram muito preciosos nesta época. Quem tinha um respeito muito grande. O país que tinha muito ouro, que tinha muito prata, tinha um respeito muito grande. É por isso que começou as grandes navegações, Ele também tinha esse objetivo que era a procura de metais preciosos, a busca de metais preciosos. Muitas terras que eles conquistaram, inclusive aqui nas Américas, até hoje eles extraem prata, extraem ouro. Hoje no Chile temos uma grande jazida de prata, que é uma jazida muito conhecida, que durante a Idade Moderna ela sustentou quase toda a Europa com a produção de prata. Aqui no Brasil, o ouro ele não foi encontrado logo, a prata não foi encontrado logo, só foi encontrado em torno de 200 anos depois. 200 anos depois da colonização, do início da colonização no Brasil. O processo de adentramento, o processo de ingressão dentro do interior brasileiro, a transformação assim do mapa brasileiro foi mais por conta dessa busca, dessa tentativa de encontrar metais preciosos, para dentro do sertão brasileiro. E à medida que eles iam encontrando outras coisas, eles iam tendo pistas, sobre metais preciosos aqui no Brasil. Mas os metais preciosos no Brasil só foi encontrado no século XVII, Outra característica, gente, é a balança comercial favorável. Os governos criavam medidas protecionistas que protegiam o seu próprio país de comprar muitos produtos e facilitava ele vender mais produtos. Então, o país, para poder o Estado Nacional, vamos dizer assim, para poder ser um Estado forte, ele tinha que ter uma balança comercial favorável, ou seja, ele tinha que vender mais e comprar menos, ele tinha que importar menos e exportar mais. Isso era uma qualidade muito boa dos países, dos estados, nacionais. Outra característica era o estímulo a manufaturas locais, as regiões dos estados nacionais, os interiores das pequenas cidades, nas cidades grandes, eles faziam muito o estímulo à industrialização, ao processo de manufaturas locais. A industrialização no sentido bem rudimentar, que é manufatura, que é fazer com que as pessoas produzissem aquilo que eles consumiam, para evitar de comprar coisas de outros países. Temos aqui a acumulação de riquezas. A prática mercantilista, gente, ela trazia muito essa questão da acumulação de riqueza. O país, quanto mais rico, como eu falei no início aí, quanto mais rico em ouro e prata, mais poderoso ele era. Porque o ouro e a prata era algo simbólico de poder, Entre o século XV e XVIII, a Aliança dos Estados Nacionais Monárquicos e a burguesia europeia impulsionou o investimento em marinhas mercantes e nas grandes viagens marítimas, que era justamente a busca, por essas coisas, dentro desse aspecto de busca, de tentativa de busca de metais preciosos, eles também faziam um processo de evangelização, evangelizar aquele povo que estava sendo conquistado, certo? Gente, no momento em que essa burguesia resolve
buscar buscar essas riquezas, né? Inclusive os metais preciosos também, em outras regiões do Brasil, aliás, em outras regiões do mundo, começa a aumentar, a dinamizar um mercado muito forte. E essa burguesia, que era justamente esse povo que fazia esse comércio, que impulsionou para que esse comércio existisse, eles começaram a fazer grandes navegações, navegar em grandes distâncias em mares perigosos, como o Oceano Atlântico, como o Oceano Pacífico, que eram mares que eles não conheciam, né? Que eles não tinham tanto acesso, assim como os mares menores. No caso, o mar Mediterrâneo, que era um mar muito pequeno. As pessoas começavam ali a navegar, 2, 3 dias já estavam no outro lado, em terra firme. Já no Oceano Atlântico, como é um oceano muito grande, né, um mar muito grande, era até chamado por eles de Mar Tenebroso, a pessoa andava ali de barco, de navio, era 1 ano, 2 anos, e às vezes não conseguia chegar em terra firme, às vezes o barco sumia e as pessoas morriam, muitos morriam, né? Às vezes de fome, de doenças infecto-contagiosas, por fraqueza de alimentos e vários outros fatores, né? É, nessas grandes viagens, gente, eles também tinham um objetivo de procurar especiarias, né? O que é especiarias? As especiarias eram vários produtos que não existiam na Europa. Produtos que os europeus tinham uma apreciação muito grande, né? Além da seda, as especiarias, que eram perfumes, que eram coisas cosméticas, né? Cremes, que eram tudo trazido de fora, tinha também vários outros temperos, né? Que também se caracteriza como uma especiaria, uma coisa muito rara. A especiaria é algo muito caro, né? Muito raro. Então, o cravo, a pimenta, a canela, o alho, a cebola, muitos produtos que não existiam na Europa, passou a existir por conta desses grandes burgueses, desses grandes mercadores que iam para fora da Europa em busca dessas mercadorias na Índia, naquela região da costa indiana, e as pessoas já tinham esses produtos como uma coisa bem natural, né? Eles utilizavam muito também, gente, o gengibre, né, a pimenta, que era para conserva de carne, conserva de alimento. Você vê que uma carne sem pimenta, sem sal, sem alho, ela não conserva tanto, né? E quando você coloca ali um pouco de gengibre, um pouco de pimenta, um pouco de sal, de alho, aquela carne ela vai durar ali meses, meses sem ser preciso você colocar nem na geladeira, né? Tanto é que tem essas carnes de conserva que são justamente isso, por exemplo, aquela carne de sol, né, que a gente chama, carne de charque, ela não tem conservante, aquela carne de charque que você compra no saquinho, gente, ela só tem sal, né? Só tem sal, somente o sal conserva. Mas não significa dizer que somente o sal é que conserva. Tem outros produtos que também conservam, né? O gengibre, é, a canela, o cravo, a pimenta, são produtos, substâncias que exalam um cheiro muito forte e, e repelem, né, as microbactérias que vêm atrás de se alimentar daquela comida. Então, mesmo que eles não soubessem disso, eles tinham essa noção de que ali, colocando aquela substância, aquela carne, aquele alimento, ele conservava, além de dar um gosto melhor, né? No primeiro momento foi até assim, para disfarçar aquele gosto ruim, né, que a carne tinha, que os alimentos tinham, né, que os alimentos eram só com sal. O sal ele dá aquele gosto, mas não tempera, né, não traz aquele tempero, aquele gosto bom que os produtos que eram comercializados na Índia já há muito tempo traziam, né? Eles chegaram e se admiraram, né, com aquele povo indiano, naquelas feiras, nos cais indianos, fazendo aquelas comidas naquelas panelas de barro, naquele fogão a lenha e vendendo aquelas comidas bem coloridas, bem temperadas, com pimenta, com cravo, com várias outras verduras que não existiam na Europa, né? Na Europa se comia muito trigo, o pão, né, o bolo,
e bebia-se o vinho. Na Índia já se comia carne cozida, fritada, carne temperadas com pimenta, com cravo, com tomate, cebola. Então, isso era algo muito novo para os europeus. A conquista territorial, gente, e a ampliação das relações comerciais na Europa foi possível também com tudo isso, né, da produção dessas coisas que eles começaram a produzir dentro dessas terras, dentro dos territórios que eles começaram a ampliar as suas relações de comércio. É, eles, eles passaram a cultivar, por exemplo, a cana-de-açúcar, o cacau, o algodão, a exploração do ouro, da prata. Eles passaram a utilizar, gente, o trabalho escravo, que é o trabalho compulsório, principalmente o trabalho de africanos. Em regiões que não era possível levar o africano, onde lá já tinha o indígena, eles preferiam escravizar o indígena. Se bem que tinha outras regiões que tinha o indígena escravo e o africano escravo. Aqui, vemos aqui esse outro ponto, se eu não me engano é a última parte, já é a última parte, deixa eu só passar aqui, não é a última parte, ainda tem aqui uma boa parte, diferentes caminhos, né? No processo de acumulação de riqueza, os países europeus seguiam caminhos diferentes. Portugal e Espanha deram maior ênfase no metalismo. A Espanha extraiu uma grande quantidade de ouro, né? Inclusive aqui na América, essa parte que eu falei. A Holanda, por exemplo, foi na integração do comércio externo e empréstimos financeiros no setor manufatureiro, por exemplo, né? Isso é uma característica muito grande da Holanda, né? A produção da açúcar. A França foi na busca de uma balança comercial favorável, né? Incentivo à exportação, restrições de importações. A França caracterizou-se por isso. Na Inglaterra, além de garantir a balança comercial favorável, ela incentivou as manufaturas, os cercamentos de terra, né? O investimento na parte da parte industrial, né? Na Inglaterra, gente, eles inventaram esse negócio aqui dos cercamentos, né? Os cercamentos, eles tinham o objetivo de doar algumas terras para os grandes proprietários. Eles cercavam a terra, separavam ali a terra para eles, e ali dentro eles criavam animais, no caso as ovelhas, e plantavam alimento para as ovelhas, capim para as ovelhas, né? Eles criaram até um sistema de 3 campos, né? Que eles criavam tipo assim, fazia 3 currais. O primeiro curral e o segundo curral já tinha o capim, né? Assim, repetindo aqui, só especificando aqui de uma forma mais fácil você entender. Eles colocavam ali três currais, aqueles 3 currais tinham capim, certo? Aí quando eles plantavam em épocas diferentes. Por exemplo, plantavam um primeiro, deixava ele crescer uma certa quantidade, depois plantava outro, para ele não crescer igual o primeiro, e por último plantava o terceiro para não crescer igual o primeiro e nem igual o segundo. Aí pegava ali uma remessa de ovelhas e colocava dentro desse primeiro curral. As ovelhas se alimentavam desse primeiro curral. Quando esse primeiro curral estava limpo, eles mudavam as ovelhas para o segundo curral, que o capim já estava bem grande, e replantavam o capim no primeiro curral. Quando o do segundo acabava, eles mudavam as ovelhas para o terceiro curral e plantavam no segundo curral, justamente para poder controlar, para as ovelhas não devastar toda a plantação, né? E também se alimentar de um capim novo e eficiente no crescimento da lã, né? A produção de leite, que eles alimentavam-se também disso, né? E no caso da lã, era utilizada para a indústria, para fazer casacas, para fazer roupas, né? Revestir chapéus, várias coisas, luvas, gorros. Então, o sistema de 3 campos e os cercamentos foi uma característica muito forte no caso da Inglaterra. Outro ponto aqui, acho que é um dos últimos pontos, né? Um dos últimos pontos aqui, as nossas páginas aqui de explicação, elas vão, se eu não me engano, até a 67, que no caso é a tarefa, né? Só para concluir aqui, gente, o mercantilismo como transação para o capitalismo ou capitalismo comercial. O que eu falei no início, né? A frase como o tempo é dinheiro e tudo é mercadoria traduz em um tipo de sociedade chamada de capitalista.
A sociedade capitalista caracteriza pela propriedade privada de bens e dos meios de produção, pela produção em massa voltada para o mercado, pela existência de trabalhadores que precisam vender a sua força de trabalho em troca de salários para sobreviver e pela busca do lucro. Gente, então, no momento em que o mercantilismo aparece, ele vai ser muito aquela coisa do próprio burguês, o próprio dono do capital de giro, ele vai comprar uma mercadoria e vender essa mercadoria mais cara. Ele vai comprar de um preço e vender de outro preço. Nesse momento, esse capitalismo, esse mercantilista, ele não tem funcionários, né? Ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai tendo uma ideia que é pegar, por exemplo, pegar uma casaca e vender, né? Compra uma casaca de 10 e vende por 15, ele ganha 5. Dependendo da região, ele pode vender até por 10 vezes mais o produto. É, ele vai ter uma ideia que é pegar essa matéria-prima de fazer a casaca e vai deixar na casa dos artesãos. Esses artesãos eles vão produzir uma parte. Tem artesão que é muito bom na produção de corte daquela casaca ou daquele sapato, né, que eles utilizavam, faziam muitos sapatos também. E o corte, de fazer o desenho, né, outros de costurar, outros de fazer a prega dos botões e tal. Então, cada grupo de pessoas, esses mercadores deixavam a mercadoria, por exemplo, deixavam uma parte naqueles que iam só cortar. Aí, quando aqueles que cortavam terminavam, ele ia lá, pegava e deixava em outro grupo que fazia a costura. E assim por diante. O próprio mercador era o dono do capital de giro. Ele era a principal o principal integrante dessa equipe de movimentação desse capital de giro, porque ele, além de deixar, ele ia buscar, ele fazia a venda, ele estabelecia os preços. Mas no momento em que esse burguês, esse mercador, né, que é burguês, ele coloca essas pessoas em um galpão e organiza essas pessoas para fazer um trabalho manufaturado de forma organizada, ele já vai dar um pontapé para dar início ao sistema capitalista, que é esse sistema industrial de produção, de força de trabalho, de lucro, né? Aí vai nascendo, gente, aos poucos o capitalismo, que é esse hoje que a gente conhece, que são as indústrias, que tem o salário mínimo, que tem os assalariados, que tem o chefe, que tem o patrão, que tem o dono da empresa, né? Que tem o lucro, que tem o mercado consumidor. Então, esse sistema, ele nasceu por conta desse sistema antigo, que era o mercantilismo. Gente, olha, eu vou passar aqui uma tarefa e vocês vão fazer, certo? Eu vou me organizar aqui e vou já lançar a tarefa aqui no grupo para vocês. Valeu?